Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá, pessoas, boa tarde, né? Vamos fazer uma gravação sobre o que é racionalização, tá joia? Vai ficar aí para mais fácil para vocês darem uma olhadinha, dar uma relembrada no contexto, tudo bem? Então, estamos gravando essa aula. Então, seguinte, galera, a palavra da ordem agora vai ser racionalização. Então, racionalização. O que vem a ser isso, pessoal? Racionalização, de maneira mais simples para dizer é o seguinte: eu vou ter uma fração onde o meu denominador, ou seja, o cara que vai estar dividindo, é uma raiz. E isso não é legal, né? É um número irracional, então não é legal isso na matemática. A gente quer fazer com que essa raiz aqui de baixo desapareça. Além de desaparecer, eu não posso mudar o número, né? O número tem que continuar sendo o mesmo valor. Então aí é que entra a racionalização, tudo bem? Vamos começar com uma racionalização simples, que é bem comum, você vai ver isso em muitos lugares, então já aproveita e entender agora. Por exemplo, se eu bater na calculadora, 1 sobre raiz de 2, tudo bem? Bateu na calculadora, 1 sobre raiz de 2, vai dar um resultado, né? Pega esse mesmo valor, tá? E você vai fazer depois no final. Mas, 1 sobre raiz de 2, belezinha. Como é que é a racionalização? Quando eu tenho uma raiz simples, tipo raiz de 2, que aqui a gente sabe que vale 2, né? E aqui vale 1, né? Potências básicas. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Então eu pego aqui embaixo, carinha, e multiplico por raiz de 2 e por raiz de 2. Repara, quando eu faço essa divisão, coisinha dividido pela mesma coisinha dá 1, né? Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. E 1 vezes qualquer coisa, eu não altero o valor. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Então eu não altero o valor. Então, quando eu faço essa racionalização, eu estou mantendo o valor original, tá? Quando eu faço isso, eu estou racionalizando, tá? Eu vou fazer aqui um processo um pouquinho maior, só para a gente recordar a ideia. Então, em cima vai ficar 1 vezes raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é como se eu pegasse, tá vendo? Eu vou forçar a ser a mesma raiz, né? Raiz quadrada. É a mesma coisa que eu fazer assim, raiz quadrada de 2 vezes 2. E isso, é claro, a gente sabe que é 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E embaixo, raiz de 2, onde 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, esse quadrado com esse aqui, eu posso simplificar, né? Então eu vou cancelar aí. Esse carinha aqui, vou dar um cortinho aqui. Esse aqui eu vou dar um cortinho. Então, esse eu cancelo com esse. E vai me sobrar o quê? Raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque aqui simplificou. Note, se eu bater isso na calculadora, 1 sobre raiz de 2 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Essa é uma das grandes mágicas aí da matemática. Eu falo sempre que o número é uma massinha de modelar, então você tem esse número, você modela, mas a massa é sempre a mesma. As formas em que ela é apresentada são diferentes, mas a massa em si é a mesma. Vamos fazer mais um exemplo de racionalização. Então, por exemplo, esse aqui é bem bacana. 6 dividido por raiz de 3. Bom, eu quero racionalizar, aqui já está ao quadrado, mesma regra, mesma coisinha básica. Eu vou ter o quê? Raiz de 3 sobre raiz de 3. E isso é igual ao quê? Bom, vai ficar 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu posso até fazer assim, tem outra maneira que o pessoal gosta de fazer, Coisinha vezes coisinha é coisinha ao quadrado. Então é isso ao quadrado. Então o que eu agora cancelo? Eu cancelo a raiz com o quadrado. O que sobra? 6 raiz de 3 sobre 3. Dá para simplificar, Brasil? Dá sim. Eu simplifico quem? 6 com 3, que dá 2 raiz de 3. Então repara, se você pegar na calculadora também, tá? E fizer 6 dividido por raiz de 3, vai ser a mesma coisa do que 2 raiz de 3. Tranquilo? Só mais um para não perder o costume, então alguma coisa do tipo... Eu só não entendi a parte de ele fazer virar 2 raiz de 3. O que aconteceu ali? Aqui, simplifiquei, né? 6 dividido por 3 é 2 e 1. Concorda? 6 por 3. Tem uma multiplicação aí, então não precisaria. Vamos até colocar uma letrinha, não tem problema, bem bacana. Imagina alguma coisa do tipo assim, então, 2A
dividido por raiz de 6. Eu quero racionalizar. O que não pode? Não pode ter raiz embaixo. Tem raiz de 6 aqui. O que eu faço? Raiz de 6 sobre raiz de 6. Tranquilo. O que vai ficar em cima? Cara, letra, raiz e número não se mistura. Então vai ficar o quê? 2A vezes raiz de 6. E embaixo? Raiz de 6 ao quadrado. O quadrado eu cancelo. Vai ficar o quê? 2A raiz de 6 sobre 6. Dá para simplificar? Dá sim, professor. Eu simplifico o 2 com o 6, que vai dar 1 e 3. Então, o que sobra de resposta? Sobra quem? Sobra a raiz de 6 sobre 3. Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de uma racionalização simples. Por quê? Porque eu não precisei brigar com o expoente, porque é raiz quadrada, tudo bem? Ok. Vamos para uma apresentação onde eu tenho uma racionalização um pouco mais diferenciada. Por que diferenciada? Porque o meu expoente agora ele vai mudar um pouquinho, tá? Quer ver, ó? Então vamos lá. Um outro exemplo, tá? Vamos cortar aqui, né? Para dividir. A gente vai ter alguma coisa, imagine alguma coisa do gênero, ó, é bem simplesinho pra gente gravar, ó, 2 sobre raiz cúbica de 2. Bom, vamos lá, agora eu vou precisar dos expoentes, vamos tentar enxergar um pouquinho melhor aqui, ó. Quando não tem nada aqui, vale quanto? Professor, quando não tem nada, aí vale 1. Então vamos pensar, se eu quero que o 2 saia da raiz, tem que completar. Então eu vou multiplicar aqui, ó. Vem comigo, ó. Vai ser raiz cúbica de 2. Ó, quanto tem aqui? 1. Quanto falta para chegar no 3? 2. Então é raiz cúbica de 2 ao quadrado. O que vai embaixo vai em cima. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aí eu resolvo. Quando você vai resolver, em cima normal, né? Número com raiz mantém, então é 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. E embaixo, ó, vai ficar o quê? Raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. Por que isso, cara? Porque repara, ó, regra de potência que a gente acabou de ver é o quê? A regra de potência vai fazer com que eu tenha 1 mais 2, 3. Então vai ficar assim, ó. 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado dividido por raiz cúbica de 2 à terceira. Opa, 2 à terceira com 2 à terceira, eu posso cancelar, né? E aí, a hora que eu cancelo, ó, 3 cancela com 3, acabou. Coisa linda. Vai ficar 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre 2, que eu vou simplificar ainda também, e vai ficar a raiz cúbica de 2 ao quadrado, e eu acho que acabou a minha lousa aí. Deixa eu filmar para vocês aí, vou abrir um pouquinho mais, o Bob vai abrir um pouquinho mais aí para vocês. Ok? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Deixa eu pegar aqui mais aqui assim. Aí. Vamos fazer outro então, ó. 2b sobre raiz quinta de 3 quadrado. Qual que é a sacada, galera? A sacada é essa aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu quero sumir com a raiz de baixo. Se eu quero sumir com a raiz de baixo, eu tenho que completar a raiz. E para completar a raiz, o que eu vou fazer? Ó, raiz quinta, beleza, não muda. Raiz quinta, porque é raiz quinta. 3, a base também não muda. Quanto tem aqui? 2. 2 para 5, 3. Então aqui é 3. Então é 3 ao cubo. Fechou. Aí eu posso até, já um pouco mais direto, 2b raiz quinta de 3 ao cubo sobre raiz quinta
30 de 3 à quinta. Porque, ó, esse mais esse, né? Somos expoentes. Aí cancela 5 com 5, né? Simplifica. Vai ficar 2b raiz quinta de 3 ao cubo sobre 3. Tranquilo, gente? Belezinha? Essa é a ideia da racionalização. Vou parar a gravação para a gente finalizar o vídeo. Tem exemplos aí. Obrigado, até já.